1 Samuel 4, versículo 12 a 22. Diz assim: naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira, ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido, e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam imóveis. Ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha. Fugi de lá hoje mesmo. Eli perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus, e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Hofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca fora tomada e porque o sogro e o marido haviam morrido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Pai amado, em nome do teu Filho Jesus, peço que o Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor, nessa noite, nos despertar, Senhor, nos avivar e nos conscientizar da importância, Senhor, da tua presença na nossa vida, que possamos zelar por ela, no nome de Jesus. Amém. Fiquem à vontade, queridos, podem sentar-se. Que história triste, queridos. Que história triste, que final horrível, que tragédia acabamos de ler. Nessa batalha, aí citada no texto, 30.000 soldados de Israel morreram, né? É só você ler um pouquinho antes, você vai ver que foram 30.000 soldados que morreram nessa guerra. Hofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli, né? E que eram também sacerdotes religiosos, morreram na guerra. O próprio Eli, quando ouviu que a arca da aliança havia sido levada pelos filisteus, caiu da cadeira, quebrou o pescoço, morreu. A nora de Eli, quando ouviu que seu marido, seu sogro, seu cunhado, né, haviam morrido na guerra, entrou em trabalho de parto e morreu também. Mas antes de dar o último suspiro, ela chamou seu filho de Icabode, dizendo: a glória se foi de Israel, porque a arca fora tomada e porque o sogro e o marido haviam morrido. Pergunta que não quer calar: por que isso aconteceu? Por quê? Porque uma tragédia como essa se abateu sobre o povo escolhido, sobre a menina dos olhos de Deus. Por que o final não foi feliz? Nem sempre o final é feliz, né, queridos? Nem sempre o final é feliz. Por que eles foram derrotados pelos filisteus? Por que a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, foi levada pelos filisteus? Queridos, a única resposta é o pecado. A única resposta. O pecado nos derruba e fortalece o inimigo. A prática do pecado nos faz perder grandes batalhas na vida. Isso é fato. Eli era sacerdote de Deus. Ele era o líder espiritual da nação, mas pecou.
Pecou, o seu pecado não foi de adultério. O pecado de Eli não foi de blasfêmia, de idolatria ou assassinato. Seu pecado foi de negligência, omissão. Ele cuidou dos outros, mas não cuidou do seu lar. Ele criou mal seus filhos. Mal, pessimamente mal. Ele era zeloso pela arca da aliança, preocupadíssimo com o objeto, mas um péssimo pai. É interessante notar que quando a notícia da morte de seus 2 filhos lhe foi dada, ele estava nem aí. Mas quando foi feita menção da arca levada, aí ele se estremeceu, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Ou seja, ele se preocupou mais com o objeto do que com seus filhos. Mais com o objeto do que com seus filhos. Ele foi um fracasso em governar a sua casa. Amados, grande é a nossa responsabilidade como pais, minha e a tua. É fato que todos, indistintamente, erramos nessa grande missão. Todos erramos. Pouco tempo falando com uma psicoterapeuta, né, falando sobre os erros que eu tive como pai. Né? Quantos erros? Quem não erra? Quem nunca errou? Só Deus é o perfeito pai. Amém? Ele é o perfeito. É o perfeito. E por ser perfeito, ele põe limite na vida dos seus filhos. E como põe? Ele diz não, por exemplo. Diz não. Vou repetir. Deus diz não. Hoje, muitas crianças não podem ouvir um não, que dão piti. Entram em crise existencial, porque ouviram um não. Mas Deus diz não. E se quisermos dar piti, vamos perder nosso tempo. Deus tem toda a eternidade para dizer não. E nós somos limitados. Isso porque Deus não age sob pressão. Ele nos corrige quando erramos. É um ótimo pai. Ele diz não, muitas vezes, quando pedimos algo. Ele perdoa quando nos humilhamos e nos arrependemos dos nossos pecados. É um excelente pai. É um ótimo pai. E precisamos aprender com ele. Porém, Eli não aprendeu com Deus e teve sua família destruída. Destruída. Ele era um grande homem. Um homem grande, excepcional, um ótimo sacerdote, mas fracassou dentro de casa. Ele era juiz de Israel fora dos portões, mas um perdedor dentro de casa. Tinha um zelo extraordinário pela arca, mas não foi íntegro aos olhos de Deus. Como sacerdote, Eli cuidava dos outros, repito, mas esqueceu a sua própria família. Irmãos, a casa de Eli tinha tudo para ser um sucesso. Tinha tudo para dar certo. Mas foi um fracasso, um fiasco total. Seus filhos eram homens imprestáveis, profanos, violentos, imorais e adúlteros. E a Bíblia conta algumas coisas arrepiantes que esses homens faziam. Certa feita, Deus levantou um profeta para confrontar ele, dizendo o seguinte, 1 Samuel 2, 29, por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas? Ele roubava uma oferta que eram levadas para a congregação. Eram ladrões. Irmãos, os filhos de Eli eram terríveis, e mais eram filhos do diabo. Olha que loucura. 1 Samuel 2, 12 e 17 diz, os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Se não me engano, tem uma versão que diz que eles eram filhos de Belial. Versículo 17, o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Aqui foi só uma faceta dos pecados desses delinquentes. Ou seja, eles estavam na casa do Senhor, trabalhavam para o Senhor, mas eram abomináveis para o Senhor. Infelizmente, esse sacerdote colocou no mundo 2 filhos para povoar o inferno.
colocou 2 filhos no mundo para povoar o inferno. 2 filhos que, apesar de serem sacerdotes de Deus, serviam ao diabo. Terrível, queridos, isso, terrível. Que passe de nós esse cálice. Apesar desses jovens estarem aí dentro da casa de Deus, eles não eram habitados pelo Espírito Santo de Deus. Não. Apesar de teoricamente prestarem um culto a Deus, eles não agradavam a Deus. E por conta dos pecados de Eli, como pai, e dos seus filhos, por conta dos 3, os 2 filhos e o pai, o povo de Israel foi derrotado na batalha. E 30.000 homens morreram, queridos. Vou ler para você o que diz 1 Samuel 2, 22 a 25. Né? Se você tiver dificuldade de abrir a Bíblia, né, ouça, a mensagem está gravada, depois confira, ou então anote. Diz assim, preste atenção: Eli já era bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo o Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Olha que loucura, queridos. Os filhos de Eli eram sacerdotes, e as mulheres aqui eram, por exemplo, obreiras, diaconisas, irmãs da congregação. Porém, os filhos de Eli pecavam contra aquelas pessoas a quem deviam pastorear e proteger. Ele era sacerdote. As outras eram ovelhas, por assim dizer. Eles eram sacerdotes, porém, diz o texto, deitavam-se com as mulheres e adulteravam dentro da própria casa de Deus. Que loucura! Que loucura! Eles não respeitavam a Deus, não respeitavam suas esposas, não respeitavam a palavra do Senhor, não respeitavam a função que exerciam, e nem o povo. Irmãos, os filhos de Eli fizeram do santuário de Deus, dentro da casa, um prostíbulo. Tem ideia do que é isso? Um bordel, uma casa de prostituição. Parece muito distante histórias como essas, mas não estão distantes não, queridos. Não estão. Porém, muitas situações como essas acontecem hoje. Inúmeros pastores, sacerdotes estão afundados na prostituição, assim como os filhos de Eli. Pastores que não respeitam suas ovelhas, suas esposas, e que profanam seu ministério, e muitos batem palma para isso. Pastores já estão no 3º, 4º, 5º casamento, e a igreja bombando, cheia de pessoas vazias. Continuando o texto, capítulo 2, 23. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Foi a pergunta que Eli fez. Por que vocês fazem essas coisas? Viu a pergunta? Por que vocês fazem essas coisas? Sabe por que eles faziam o que faziam? Porque Eli era um painaca. É pai misturado com panaca. Ele errou na educação dos filhos. Os filhos foram criados sem freio, foram criados sem limites, sem regras, e quando adultos se tornaram o que o texto diz. Lamentável. Amados, nem sempre os pais são responsabilizados por Deus pelo comportamento dos seus filhos adultos. Nem sempre. Nem sempre, por exemplo, os filhos de Samuel não andaram nos caminhos do pai. Samuel foi um ótimo, excelente sacerdote. Eles se tornaram gananciosos, diz 1 Samuel 8,3. Aceitavam suborno e perverteram a justiça. Os filhos do profeta Samuel, do sacerdote. Porém, o Senhor nunca culpou Samuel pelos desvios de seus filhos. Nunca culpou. Não há menção na Bíblia acusando Samuel: você foi negligente. Você honra mais seus filhos do que a mim. Não tem. Isso nos dá a entender, queridos, que Samuel foi um bom pai. Samuel ensinou o certo. Samuel colocou limite, disciplinou.
disse não. Não vai, não faça, não quero. Porém, seus filhos eram duros, carne de pescoço, pior que carne de terceira. Portanto, querida, faça a sua parte como pai e mãe. Faça a sua parte. Ponha limites em seus filhos. Diga não, corrija, exorta, aconselhe, repreenda. Sim, se eles crescerem rebeldes, você não será cobrado por Deus. Porém, mesmo que você tenha errado na educação dos seus filhos, ou esteja errando, nunca é tarde para se arrepender, consertar o erro e tentar de novo. Como disse no início, todos nós erramos. Eli errou e deixou os 2 filhos que foram problema para a nação, levou o caos para aquela nação. Continuando o texto, Eli diz: não, meus filhos, não é bom que escuto se espalhando no meio do povo do Senhor. Tipo assim, caiu a ficha um tanto quanto tarde demais. Se um homem pecar contra o outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão do seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Deus mata, sabia? Que isso, pastor? Deus matou eles na guerra. Os 2 morreram na guerra. Deus matou Ananias e Safira dentro da igreja. Deus matou Belsazar dentro do palácio. Deus matou Amã na mesma forca que ele tinha preparado para Mordecai. Deus é amor, eu creio piamente, mas ele é fogo consumidor também. Deus mata, não podemos brincar com Deus, queridos, não podemos. Agora, por que Deus queria matá-los? Por quê? Porque eles estavam brincando com o sagrado, brincando com Deus, brincando com o pecado, e a conta chegou. Irmão, um dia sempre chega. O pecado é uma dívida. A fatura sempre chega. Mais cedo ou mais tarde chega. Os 2 morreram na guerra. Eli, ao saber da notícia, como já vimos, caiu da cadeira, quebrou o pescoço, morreu. E por fim, a nora de Eli, que estava grávida, teve também um filho e morreu. Porém, antes de morrer, ela chamou seu filho de Icabode. E no verso 22, ela acrescentou dizendo: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Concordo, queridos, com Warren Wiersbe, quando diz que a esposa de Finéias possuía percepção espiritual mais profunda do que seu sogro, seu marido e seu cunhado. Mais profunda. Os 2 irmãos usaram a arca como um amuleto. Ofni e Finéias, a arca como um amuleto. Levaram a arca para a guerra, mas suas vidas estavam mais sujas do que pau de galinheiro. Tem noção do que é isso? Eles achavam que, levando a arca, venceriam a guerra, mas com a vida toda imoral. Eli estava interessado na segurança da arca, mas ela, a mulher de Finéias, se preocupou com a glória de Deus. Irmãos, a glória de Deus é o mesmo que a presença de Deus. A glória de Deus, repito, é o mesmo que a presença de Deus. A arca da aliança era símbolo da presença de Deus. E como ela havia sido levada pelos filisteus, a presença de Deus também se foi. Foi-se a presença de Deus. Lembram de Sansão? Ele foi um homem consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe. Um homem extraordinário. Tinha tudo para ser uma potência. Cresceu num lar piedoso. Seus pais eram tementes a Deus. Andavam com Deus. Ele era um nazireu. E como nazireu, não podia tocar em cadáver, beber vinho e nem cortar o cabelo. Era o voto. Porém, Sansão não perseverou na santidade. Sansão brincou com o pecado, não levou a Deus a sério, assim como Ofni e Finéias. Fez pouco caso de seus votos de consagração e, aos poucos,
ele foi abandonando seus compromissos. Coisa terrível, queridos. Aos poucos. E geralmente é assim, aos poucos. É aos poucos. Se envolveu com pecado, anestesiou sua consciência, caminhou em direção ao abismo, desceu aos lugares baixos e tenebrosos. Por fim, ele afogou a sua alma na lama do pecado e da desobediência. Terrível consequência, terrível. Deitou-se mais, diz a Bíblia, no colo de uma mulher, Dalila, e revelou para ela o seu segredo. Seu cabelo, que era símbolo da sua consagração a Deus, foi cortado, seu voto foi quebrado, e o Espírito Santo se retirou dele. E é terrível isso. Assim como a glória de Deus se foi de Israel, assim também a presença de Deus se foi da vida de Sansão. E o mais incrível é que Deus o abandonou e ele nem notou. Tipo assim, não caiu a ficha. Juízes 16, versículo 19 a 20 diz que Dalila, fazendo-o dormir no seu colo, chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo. E a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Já falei aqui algumas vezes no passado. E repito, esse é um dos textos mais tristes da Bíblia para mim. Mais triste. Sansão foi abandonado pelo Espírito de Deus. Ele se tornou um homem fraco, impotente, comum. Os inimigos furaram seus 2 olhos e o prenderam. O nome Sansão significa sol, mas ele terminou seus dias na escuridão. Por quê, queridos? Por causa dos seus pecados. Amados, se tem uma verdade que precisamos aprender nessa história, é que Deus abandona. Deus abandona, queridos. Deus abandona. E eu tenho medo disso. Eu tenho medo disso. Ser abandonado por Deus é a pior tragédia do ser humano. É o que mais terrível pode acontecer com alguém. Repito, ser abandonado por Deus é a maior tragédia que um ser humano pode enfrentar. Amados, perder a presença de Deus é pior do que ser enquadrado na lei Magnitsky, bem famosa hoje em dia. É pior, né? Essa lei representa a morte financeira de uma pessoa. Morte, todos dizem a mesma coisa, morte financeira de uma pessoa. E como os irmãos sabem, o ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte do nosso país, foi enquadrado nessa lei. Porém, perder a presença de Deus representa a morte espiritual de uma pessoa ou de uma igreja. E eu não quero isso, queridos. Não desejo isso. Deus abandona. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que como pessoas não sejamos como Sansão, que brincou com o pecado e o Espírito Santo se retirou dele. Que como igreja não sejamos como na época de Eli, quando se diz que foi-se a glória de Deus. Irmãos, existem cultos onde o povo canta, pula, grita, mas o céu permanece em silêncio. E é triste quando acontece isso. Tem igreja cheia de gente, mas vazia da presença do Espírito Santo. Enquanto se multiplicam palcos e luzes, o altar verdadeiro muitas vezes foi esquecido. A adoração virou uma performance, um show. A pregação da palavra virou entretenimento, piada. E o Espírito Santo saiu. Sim, ele sai porque Deus não divide sua glória com o homem, com o orgulho humano. Deus não habita onde a mentira se manifesta e o culto vira vaidade coletiva, queridos. Não habita. Icabod, diz a Bíblia, a glória se foi de Israel. Impressionante, interessante é que a glória se foi, mas os ritos continuaram, sabia? Continuou tudo normal. Os sacerdotes estavam de pé,
O templo ainda funcionava, mas Deus havia partido. Assim acontece em muitos lugares. Que Deus tenha misericórdia que não aconteça conosco, de termos uma música excelente, uma estrutura invejável, as luzes brilharem, os telões projetarem frases de impacto, mas o povo sair do culto vazio, pior do que entrou. Não permita isso. Em nome de Jesus, que Deus tenha misericórdia de nós. Muitos lugares, muitos ouvem sobre como ser rico, mas não ouvem como fugir da ira vindoura. Em muitos lugares se ouvem ou se aprendem palavras-chave como vitória, conquista, sucesso, cura, libertação, mas raramente ouve-se palavras como arrependimento, confissão, perdão, regeneração, novo nascimento. Foi-se a glória da igreja. Irmãos, Deus só foi embora porque ele não foi desejado. E ele não foi embora por capricho. Deus não abandona quem tem fome da sua presença. Deus não abandona aquele que se arrepende genuinamente de seus pecados. Guardem isso, eu já estou concluindo. O maior juízo que pode cair sobre uma congregação ou sobre uma pessoa não é a perseguição dos homens, mas o silêncio e o abandono de Deus. Repito, a maior desgraça de uma igreja não é ter poucos membros, né? Não é ter poucos recursos, mas a presença do Senhor ter partido e ninguém ter notado. Spurgeon, certa feita, disse que o culto verdadeiro não é medido pelo entusiasmo dos homens, mas pela presença invisível de Deus. E o mais impressionante, curioso, é que a ausência de Deus não acontece de repente. A ausência de Deus não acontece da noite para o dia. Eli semeou errado na vida dos filhos e um dia a conta chegou. Hofni e Finéias ficaram por anos se prostituindo, roubando as ofertas do templo, até que um dia a conta também chegou. Irmãos, se não vigiarmos, aos poucos a presença de Deus se retira e nos acostumamos com a sua ausência. E eu te pergunto, você percebe a presença de Deus quando está no culto ou percebe somente a presença dos irmãos, das pessoas? Porque onde Deus está, existe quebrantamento. Onde Deus está, existe arrependimento, temor, conversão, transformação, mudança de vida. E se faltam essas coisas, queridos, pode-se ter certeza que ali não é igreja. Ou se era, Deus se foi há muito tempo. Se sairmos daqui do mesmo jeito que entramos, então não prestamos um culto a Deus. Se você sair daqui já premeditando em pecar, cuidado, cuidado. Irmãos, que sejamos como Moisés que disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Êxodo 33:15. Amados, a glória de Deus pode até se retirar de muitos, mas não precisa se retirar de você e nem de mim. Que nós possamos zelar pela presença do Senhor nas nossas vidas, dia após dia, em nome de Jesus. Amém.